Fala galera do canal Bem-Estar, olha quem voltou, Márcia Dascal, para tirar dúvidas de nutrição. Vocês têm muitas dúvidas sobre nutrição, estou impressionado. Isso, podem ter, a gente tira. Não então vamos lá. Roger Pitanga, malho de manhã, 7 da manhã, só me alimento às 11h30. Isso é errado? Devo me alimentar logo após a musculação? Meu objetivo é ganhar músculos e perder barriga. Então vamos lá, Roger. Até há pouco tempo atrás eu ia responder sim, você tem até 1 hora depois do exercício para otimizar o ganho, porque o que você come depois do exercício vai prioritariamente para o músculo. Hoje a gente sabe que não é assim, você tem até 24 horas depois do exercício para se alimentar. Então eu te diria, se você vai ficar com muita fome nesse período, sim, coma alguma coisa, não precisa ser um almoço completo, você pode comer uma fruta, um iogurte, alguma coisa rápida só para não perder, digamos, esse estímulo inicial. Mas você comer às 11h30 não é tão distante assim do seu treino e necessariamente não vai te prejudicar. Agora a gente tem que ver como que está o resto da sua alimentação. O resto do dia, o resto do dia, exatamente. Fábio Izal, Atala, se suarmos muito, tem alguma coisa de anormal? Depende, se for na sauna, não, brincadeira. Porque depois de exercícios, principalmente de exercícios mais intensos, tipo HIIT, fico parecendo que estava na chuva. Só repor o líquido que perdemos bebendo água está tudo bem? Ou preciso de alguma coisa a mais? Obrigado. Fábio, né? Fábio, depende. O seu suor é só líquido ou a sua roupa fica com um pozinho branco parecendo areia? Porque se for isso, se tiver esse pozinho branco, é sal. Aí você precisa repor sal porque você é um perdedor de sódio. O que eu vou te ensinar é uma conta para você não ficar preocupado se você está repondo tudo que você precisa ou não. Você se pesa antes do treino e se pesa depois do treino. Esse peso que você perdeu, 100 gramas, 200 gramas, isso tudo é líquido, né? O que a gente não perde peso no treino em gordura que fique visível na balança imediatamente depois do treino. Então, você vai bebendo água durante o exercício, tudo que você precisar, e mesmo assim, se você perdeu peso, você pega esse peso que você perdeu e bebe 1,5 vezes esse peso. Então, perdeu 100 gramas... Vai beber 250 gramas de água. 150 ml. 150. Uma vez e meia. Tá. 1,5 vezes o que você perdeu. Assim você está repondo adequadamente e não tem... E se ele percebe que ele está ficando perdendo um pouco de sal, né, que nem você falou, aí a saída é um isotônico da vida? Uma bebida esportiva que tem a reposição de sódio ou, dependendo da intensidade do exercício ou de onde ele está, ele pode comer alguma coisa salgada, um biscoito salgado, uma batata, que os maratonistas fazem isso. Paulinha Rodrigues, qual a diferença entre distúrbio alimentar e gula? Eu como muito, às vezes sem fome, mas tenho pra mim que é gula mesmo. Ai, Paulinha, então, hoje em dia tudo virou compulsão, né? Às vezes a gente come muito porque tá gostoso, ou porque a gente ficou muito tempo sem comer, ou até porque a gente acha que a gente não deveria estar comendo, ou porque a gente tá tentando, sei lá, ficar mais confortável com alguma situação e tá anestesiando. Então a gente teria que analisar caso a caso. Eu não sei se você tem um distúrbio alimentar. Um distúrbio alimentar é uma relação inadequada com a comida, né? Onde você pode comer quantidades de comida que não são as quantidades normais que as pessoas consomem, ou quando você come escondido, ou quando você não come determinadas coisas, você tem medo da comida, ou você acha que você está fazendo um pecado ou crime. Se você tem alguma relação negativa com a comida, aí você pode ter, não necessariamente um distúrbio, um comportamento alimentar transtornado, né? Que é muito comum, até porque hoje as informações que a gente tem são muito conflitantes. Então, existe até um comportamento alimentar transtornado que se chama ortorexia, que é aquela vontade de comer o mais correto possível, só se for orgânico, só se for saudável. Isso também pode ser um distúrbio alimentar. Mudar para chatorexia. Tem gente que então, se você acha que é seu caso, procure um profissional que vai te ajudar. A Darlene Leal, bom dia. Nos alimentos que diabéticos não podem comer, não podem, enfim. E se ela colocar, por exemplo, chia, linhaça ou outra coisa, elas podem consumir de maneira moderada? Vamos falar, todo carboidrato que você consome, seja fruta, seja macarrão, arroz ou doces, o açúcar, ele vai virar glicose. Então, se a gente consome esse carboidrato com alguma gordura ou proteína ou fibra, isso vai fazer com que esse carboidrato seja absorvido mais lentamente.
Por isso que quando a gente come uma refeição que tem arroz, mas tem feijão, tem carne, tem salada, você mistura tudo isso dali e muda a velocidade de absorção do carboidrato. Então, não só os diabéticos, mas todo mundo que coloque alguma coisa, como linhaça ou fibra, que retarde a absorção desse açúcar, uma gordura, proteína, esse açúcar vai demorar mais para entrar na corrente sanguínea. O diabético, ele pode consumir de tudo, mas como ele tem uma doença, ele precisa de um acompanhamento de um médico e de um nutricionista que possam avaliar caso a caso o que aquela pessoa pode consumir e em qual dosagem. Qual quantidade. Né? Fica muito complicado a gente dar receita de bolo porque cada indivíduo é um indivíduo, mas para todo mundo é isso. Se você consumir o doce, o salgado antes do doce, como diz a sabedoria popular, esse salgado vai segurar a absorção do doce. Você vai continuar absorvendo o doce. Claro, mas uma velocidade completamente diferente. Então, acho que essa informação é muito legal, né? Que as pessoas falam, arroz branco nem pensar, porque é alto índice glicêmico. Você fala, mas eu joguei um feijão, né? Eu estou comendo com uma salada, eu estou com filé de frango. Então, entender que você, numa refeição, se você tem diversos nutrientes, essa velocidade não é a mesma de você, por exemplo, comer o pão francês puro, sem nada. Sabe que hoje mesmo no consultório eu atendi uma pessoa que falou, mas eu posso comer macarrão que não seja integral? E eu falei para ela, o italiano não come macarrão integral, né? A gente come macarrão, você põe um molho no macarrão, sei lá, molho à bolonhesa, põe um queijo ralado, põe uma salada e você já mudou completamente a absorção desse amido. Então, o mais importante do que olhar para o alimento em si é como você consome ele. A refeição como um todo, né? E olha só quem voltou. O Fábio, que transpira muito e tem essa preocupação, né, se está perdendo água ou não, ele faz uma pergunta aqui que é o seguinte. O McDonald's, né, o Big Mac, acho que é isso que ele está perguntando, se bem que ele pôs uma batatinha frita aqui também, é processado? Mas a gente não come, o que a gente fala de processado é um alimento que sofreu alguma transformação. Então a batata frita, antes de ser frita, ela foi uma batata, depois ela foi processada ali para ser limpa, higienizada, depois ela foi cortada naquele formato e pré-frita, né? O hambúrguer também, ele era uma carne, foi moído, foi moldado nesse formato e o pão, tudo isso. A farinha, o pão foi farinha que foi trigo, então os alimentos eles têm graus diferentes de processamento. Agora a gente começou a culpar os alimentos processados pelos males da humanidade, tudo depende. Quanto você consome, como você consome, combinado com o quê? Se você gosta muito de ir no McDonald's, mas você faz escolhas razoáveis ali e o resto da sua alimentação é bacana, não vejo por que não de vez em quando consumir alguma coisa que não seja eventualmente considerada tão saudável. Mais do que culpar um alimento ou, além de vilanizar, tornar outro alimento herói, como que a gente faz as combinações na nossa alimentação diária e que estilo de vida a gente tem, né? Isso é importante de novo, eu vou bater nesse ponto sempre que eu vier aqui. Agora, Sheila e Bernardo. Atala, o que você acha sobre a nova dieta da moda cetogênica? Não é tão nova assim, né? Não é tão nova, é que vai mudando o nome. Vai mudando o nome. Digamos que é uma dieta com quase nada de carboidrato ou com baixíssimo carboidrato, que tem até alguma utilidade, alguns colegas estão usando em casos de epilepsia ou autismo, tem casos específicos onde a gente vai usar, mas como tudo é cíclico, É uma dieta low carb. É uma dieta low carb, bem low carb, que deixa a pessoa num estado de ânimo horroroso, com mau humor do cão. Mau hálito. Mau hálito, é uma pessoa insuportável de conviver, mas enfim, aí o corpo precisa viver, ele acaba usando a gordura. O que acontece com essa dieta ou com todas as dietas que são extremamente pobres em carboidrato? Você acaba usando massa muscular, você queima um pouco de gordura e assim que você comer 1 grão de arroz ou qualquer coisa que tenha carboidrato, o seu corpo vai reter líquido porque o carboidrato carrega muita água. Então, a tendência dessas dietas é te dar um resultado rápido e depois o seu organismo tentar compensar. Entendi. Via de regra, né? Em alguns casos ela funciona. É aplicável. O que me chama atenção é que a dieta ela tem como objetivo principal para a grande maioria das pessoas perder peso e emagrecer. Quando na verdade perder peso e emagrecer, ele tem que ser uma consequência do seu estilo de vida, né? Então acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar quando vai mexer na alimentação é se ela é possível dentro do seu estilo de vida, né? Se você gosta, se aquilo é viável,
E, obviamente, o peso vai ser uma consequência da mudança de estilo de vida. Não, as pessoas querem fazer uma coisa por um tempo determinado e que aquilo tem um saldo pro resto da vida, não vai rolar, né? Aliás, o mais rápido possível, né? A gente quer resolver. É igual exercício, quer dizer, eu posso fazer e ficar bem, só que se eu não continuar fazendo, acabou. eu vou parar, vou perder os benefícios cardiovasculares, musculares. Exato. Não tem milagre, gente. Desculpa, vou vir aqui e vou falar sempre a mesma coisa. Não Tem milagre. Tá vendo? Dica da Márcia: invista no seu estilo de vida. Ah, Márcia e Márcio sempre falando isso. Bom, o negócio é o seguinte, esse é o vídeo que a gente vem sempre falar de nutrição. A Márcia tira suas dúvidas, eu tenho certeza que quando ela falou, surgiram outras inúmeras dúvidas. Se inscreva no canal, deixe seus comentários e a Márcia volta para esclarecer. Combinado? Até mais.